os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Ciente que temos um Criador soberano, os seus olhos estão sobre a face dessa terra. Ele conduz a nossa vida, Ele escreve a história. Quero pedir a Deus nesse momento que esteja ao teu lado, onde você estiver nesse instante. Não sei se está indo ao trabalho, não sei se você já chegou no seu trabalho, não sei se está dentro da sua casa ou em um outro ambiente, mas aonde você estiver, que a mão do Eterno te cubra de ricas bênçãos. Deixo com você também uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 93, onde a Bíblia diz o seguinte: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Salmo 119, versículo 93. Jamais devemos nos esquecer dos preceitos do Senhor. São eles que nos levam até Jesus Cristo. Os preceitos não nos curam, mas é em Cristo que nós encontramos a cura para todos os nossos pecados, todas as angústias para a nossa alma. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos, mais uma vez, a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Esté, capítulo 3, o versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadata, Agadita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. A vida que temos nessa terra envolvida com o pecado, ela nunca será uma vida justa. É uma vida injusta, porque o pecado trouxe essa consequência para todos nós. É claro que a promessa de Deus para todos nós é que um dia o reino e a cidade onde Ele está criando para que nós possamos morar, ali haverá justiça, ali haverá integridade. O pecado já foi extinto do ambiente dos seres humanos, mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nunca haverá plena justiça. Por mais que nesse mundo haja tribunais, juízes, advogados, homens que tentam implantar a justiça no meio dos seres humanos, mas nunca de fato haverá justiça plena. E foi isso que aconteceu no período do reinado da rainha Esté. Amã foi extremamente exaltado pelo rei Assuero. O rei Assuero acreditava que promover Amã faria bem para o reino. Era um homem da sua confiança, mas o rei Assuero não conhecia completamente a vida de Amã. Mais tarde, quando o livro de Esté passou a ser estudado nas festas de Purim do povo hebreu, eles, quando clamavam o nome de Amã, eles clamavam dizendo que esse nome deveria ser apagado desse livro. E no momento em que esse nome era pronunciado por aquele que estava fazendo a leitura, os outros que estavam participando do momento da festa, eles emitiam um som bem alto para que as pessoas não pudessem ouvir o nome de Amã no momento em que estava sendo pronunciado. Porque o nome de Amã se destaca pela arrogância, pela vaidade, pela presunção, pelo egoísmo, por querer ser maior do que as outras pessoas, extremamente egoísta. E quando os hebreus estudavam esse livro, eles não queriam conceber até onde a maldade tinha levado um ser humano. Flávio Joséfo, na sua obra, fala que Agagita era filho de Agag. Era um nome comum dado aos amalequitas. Os amalequitas, por longas datas, eles foram inimigos do povo judeu, do povo do Senhor, como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã. Quando o rei Assuero promoveu Amã, todas as pessoas deveriam se curvar diante de Amã. Era uma demonstração de respeito, era uma demonstração de humildade. Mas, ao mesmo tempo, se curvar diante de alguém era uma demonstração de adoração. Mordecai jamais poderia conceber na sua cabeça se curvar diante de uma outra pessoa. O único ser que ele sabia que deveria se inclinar era o Deus Criador dos céus e da terra, porque somente Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Isso incomodou profundamente a Amã. Os 3 amigos de Daniel, quando estavam na corte babilônia e foram levados para se curvar diante da estátua levantada pelo rei, eles não se curvaram. Eles sabiam que o único digno de adoração era o Senhor.
Jamais eles poderiam se curvar diante de algo feito por mãos humanas. Mas acredito também que havia uma outra razão pela qual Mordecai não queria se inclinar diante de Amã. Amã era amalequita. Os amalequitas eram inimigos dos judeus. Os amalequitas queriam a extinção de todos os judeus. Este foi o pedido de Amã para o rei Assuero. Esta foi a ameaça de Amã para Mordecai. Fazer o que é correto nem sempre nos torna popular, mas fazer o que é correto agrada o coração de Deus. Quando nós somos obedientes ao Senhor, os homens dessa terra podem não nos aplaudir, mas tenha certeza, os olhos do Senhor verão a nossa fidelidade e as mãos do Senhor irá recompensar todo o filho fiel. É o que a sua palavra nos garante, é o que o nosso Salvador Jesus Cristo veio nos garantir quando pisou nesta terra. Amã amava profundamente o poder e a posição e a honra que ele tinha alcançado, mas Mordecai amava profundamente a Deus. Mordecai sabia que Deus era soberano sobre a sua vida. Amã sabia que a única forma de poder destruir Mordecai era levando ele a profanar a adoração ao seu Deus. E é isso que Amã tenta fazer com a vida de Mordecai para destruir todos os judeus. A atitude de Amã era extremamente preconceituosa. Ele odiava um povo por causa dos seus preceitos e princípios religiosos. O preconceito geralmente surge por causa de alguém se sentir melhor do que um outro grupo de pessoas. E era isso que Amã estava fazendo com os judeus. Ele se considerava melhor do que o povo judeu. Esté capítulo 3, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o Pu, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês e mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Amã estava arquitetando a morte de todos os judeus. Ele queria se aproveitar de uma data religiosa festiva para os judeus, que era a festa da Páscoa, para que nesse dia, nesse período, todos os judeus fossem mortos. É por isso que ele estava lançando a sorte para saber em qual data, em qual ano poderia executar os seus planos. Mas ele não parou para pensar que quando ele lançava a data para um ano à frente, ele estava dando tempo suficiente para que Esté pudesse trabalhar, orar a Deus, clamar pelo poder de Deus sobre a sua vida, para que Deus pudesse intervir em favor dela e a favor do seu povo. Há uma certa ironia nessa data, porque no período em que Amã trama matar todos os judeus, era a data pela qual Deus estava libertando o seu povo do cativeiro do Egito. Essa palavra persa, Purim, significa sorte. E era exatamente nesse período em que Amã tramava matar os judeus, foi o período em que Amã acabou perdendo a sua própria vida. Amã, conversando com o rei Assuero, levanta um comentário extremamente preconceituoso contra aquele povo. É o que de fato faz um coração egoísta, um coração arrogante. Amã estava mais pensando em si do que nos judeus. É por isso que Amã se volta para o rei Assuero e fala que aquele povo seguia princípios, valores, não deveriam ser tolerados. A única maneira para resolver o problema da fidelidade daquele povo era destruí-los, não tolerá-los. O rei Assuero tinha terminado de se envolver numa guerra contra os gregos. Ele estava completamente com os cofres vazios. Ao ouvir a proposta de Amã, ele reconhece que é a única maneira de ter saldos positivos no seu cofre. Em nenhum momento Amã e o rei Assuero pensou no terror e na maldade que iriam fazer para uma nação. Em algum instante eles estavam pensando nas vidas dos homens e mulheres e famílias que seriam destruídas simplesmente pelo fato de querer lucrar com a morte daquele povo. Como a guerra com os gregos tinha sugado completamente as suas economias, ele sabia que esta era a única saída para que mais uma vez ele pudesse ter saldo positivo no seu caixa. Como nós podemos ler no versículo 10, mais uma vez o rei Assuero toma uma medida impulsiva. Ele entrega o seu próprio anel nas mãos de Amã. Amã, com o anel nas mãos, ele poderia emitir qualquer decreto. A partir daquele momento, o nome Amã se comparava com o nome do rei. Ele poderia fazer qualquer coisa. Como nós podemos ler no versículo 15, o reino persa foi um dos primeiros a estabelecer o sistema de correio. Foram os carteiros responsáveis para espalhar as cartas, as informações e o edito por todo o império.
Todas as pessoas deveriam saber que haveria um dia onde todos os israelitas, os judeus, seriam mortos. E a partir daí, desse edito, que o rei e Amã se assentam para conversar e esperar o momento para receber o lucro e os valores que entrariam no seu cofre. Essas informações foram tão assustadoras que dentro da cidade de Suzã, os homens e mulheres que estavam ali ficaram completamente estarrecidos. A grande maioria das pessoas que moravam dentro da cidade de Suzã era de origem persa ou elamita. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 3 do livro de Ester, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: todo aquele que busca fazer a vontade do Senhor, viver uma vida fiel ao Senhor, se torna alvo fácil do adversário. Mas não é porque nós somos atacados que devemos desistir. Não é porque nos tornamos cristãos que nós imaginamos que a nossa vida será coberta de flores e algodão, mas quando passarmos ou formos alvo do nosso adversário, nós precisamos segurar nas mãos os braços do Onipotente. Foi o que Ester fez, foi o que Mordecai fez. Deus interviu, Deus agiu, Deus não desamparou os seus filhos e no tempo de Deus a verdade veio à tona e o povo do Senhor prevaleceu. Nem todas as pessoas que foram promovidas nessa vida são dignas de promoção. Há muitas outras que trabalharam muito mais, são muito mais fiéis, mas não receberam nunca nenhuma promoção. Mas não é pelo fato de não ter recebido uma promoção que nós devemos desistir. Precisamos continuar marchando, crendo na justiça do nosso Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a face dessa terra. Mais vale receber o prêmio da mão do nosso Deus do que das mãos de um homem dessa terra. Por isso que nessa manhã eu convido você a nos submetermos à vontade do Senhor, a amarmos a Deus cada vez mais, a confiarmos nas suas promessas, tendo a certeza que muito em breve Ele voltará aqui a essa terra, fará a justiça a todas as pessoas, a mim e a você. Confiemos na justiça do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.